Olá, vamos a mais um importante tema. Interessante, né? Então, inicialmente, nós já trabalhamos a administração pública, vimos também todas as características dos agentes públicos e, por último, trabalhamos as paraestatais. E agora, dando continuidade, nós vamos trabalhar os princípios que orientam as atividades públicas, as atividades administrativas. Então, quando o agente público for agir, for praticar alguma ação, praticar algum ato administrativo, obrigatoriamente ele deve atender aos princípios. Interessante que esse tema ele é muito importante para a nossa aprovação e também para a gente entender um pouco, né, do regime jurídico administrativo, ou seja, dos propósitos no caso das ações, o propósito no caso da atividade administrativa. Vamos aqui para a nossa tela. O Celso Antônio Bandeira de Mello, fazendo uma analogia, ele diz assim, imagine o seguinte, que o nosso ordenamento jurídico seja um grande prédio, ok? Então nós vamos ter aqui um prédio jurídico. Sendo que a base desse prédio representa justamente os princípios. Olha lá, os princípios. Aqui as janelas desse prédio, vamos considerar, vão representar as leis. O que o autor diz? Que se por acaso uma lei ofender um princípio da administração pública, todo o prédio estará em ruína. O autor quis dizer, então, que o princípio ele é mais importante até do que a lei. Interessante que o legislador, ao elaborar a lei, deve sim atender aos princípios administrativos. E o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos iniciar aqui trabalhando os princípios expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Dividimos, sim, entre princípios expressos no texto constitucional e os princípios não expressos, ou então alguns chamam de princípios implícitos no texto constitucional. Então nós vamos trabalhar todos os princípios expressos lá no artigo 37 e os princípios não expressos na Constituição Federal. Mas vamos começar então com os princípios expressos, ok? Vamos lá para o artigo 37, vamos à tela. Ele inicia assim. A administração pública direta e indireta, nós já trabalhamos isso, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP, né? Geralmente o pessoal memoriza dessa forma, mas para vocês daqui já está bem tranquilo. Vamos trabalhar, então, os aspectos, no caso, de todos esses princípios. Vamos, primeiramente, para o princípio da legalidade. Interessante que, quando o administrador for praticar alguma atividade administrativa, obrigatoriamente ele tem que atender à lei. Nós vamos ter, como uma certa hierarquia, primeiramente a norma, a lei, e posteriormente nós vamos ter o ato administrativo, o regulamento, ou seja, pode ser também o ato normativo que regulamenta a lei. Então, o ato administrativo tem efeito concreto, como também o ato normativo, ali todos devem atender, sim, os princípios da administração pública. Então, falamos, sim, que o administrador público, ao agir, tem que atender à lei. Se por acaso o administrador praticar uma atividade que não está, que não atende à lei, automaticamente ali aquele ato será declarado ilegal posteriormente. Também esse princípio, esse aspecto que nós trabalhamos inicialmente é para a administração pública. Mas tem também o princípio da legalidade, lá no artigo 5º da Constituição Federal, ali voltado para o administrado, para o particular. Consta, então, no artigo 5º, inciso 2º. Vamos aqui que eu trouxe ele aqui para a gente. Lá diz assim, ninguém será obrigado, olha lá, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, de maneira genérica, nós falamos assim, o administrador público só pode agir quando a lei autorizar, enquanto o particular pode praticar qualquer atividade, desde que não seja proibida em lei. Vamos aqui um exemplo. Você vai a um restaurante e, posteriormente, ali, ao pedir a conta, vem cobrando ali 10% de comissão do garçom.
E você não foi bem atendido, você se queixa então do serviço e fala assim, ó, eu não vou pagar esse valor de 10%. Aí o dono do restaurante fala assim, não, aqui no meu restaurante é diferente. Todo mundo, né, que frequenta, obrigatoriamente tem que realizar o pagamento de 10%, que é a comissão do garçom. Escute, você é obrigado a pagar isso daí? Obviamente que não. Não tem uma lei estabelecendo a obrigatoriedade desse pagamento. Então, o particular, ele só é obrigado a fazer o que está tipificado em lei. O que não está expresso em lei, o administrado, obviamente, não vai ser obrigado a fazer. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Eu pus aqui, atenção. A principal diferença entre a legalidade administrativa e a aplicada ao particular é que o administrador público só pode fazer o que a lei autoriza, enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, dois aspectos, um para a administração pública e o outro focado ali na atividade do particular. Vamos lá, vamos continuando. Vamos aqui trabalhar agora o princípio da impessoalidade. A atividade administrativa, ela deve ser impessoal. O administrador público, ao praticar a atividade, deve sim atender toda a coletividade. Então não pode o administrador público trazer um benefício que prejudica a coletividade. Então vou trazer um benefício para um determinado cidadão, só que esse benefício, essa atividade prejudica ao interesse público. Aí é óbvio que vai afrontar ao princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade, nós vamos trabalhar aqui primeiramente no seguinte aspecto. Vamos lá no quadro. Olha lá. A ação do administrador deve atender ao interesse público. Ou seja, todas as vezes que o administrador público for agir, ele tem que atender ao interesse público. Ah, professor, então quer dizer que a atividade administrativa não vai trazer o benefício, um direito para um particular determinado? Vai sim. Vamos a um exemplo. Uma CNH, uma carteira de motorista emitida para determinada pessoa. Olha lá, esse ato administrativo, essa atividade pública, vai beneficiar apenas quem? O portador da CNH. Então, aquele ato administrativo vai beneficiar uma única pessoa. Tudo bem, não tem problema algum. Desde que esse ato, ou seja, esse benefício, não prejudique o interesse público. E nesse exemplo nosso, é óbvio ali que esse benefício, no caso, não prejudicou de maneira alguma o interesse público. Agora vamos aqui um outro exemplo. Considere o seguinte: determinado município recebe uma verba. Então, nós temos aqui o município 1, e esse município, então, recebe uma dotação orçamentária para asfaltar uma estrada. E tem duas estradas ali, tá, nesse município. Tem uma estrada que liga ao município 2, aqui tem um trânsito intenso de pessoas, de turismo, de mercadoria, e tem uma outra estrada que passa aqui em frente à fazenda do prefeito, tá vendo? Fazenda do prefeito, ó. Na verdade, né, não liga, não vai a lugar nenhum essa estrada, vai apenas ali à fazenda do prefeito. E o secretário de obras tem um recurso para asfaltar apenas uma, ok, dessas estradas. Se por acaso o secretário determinar que a obra seja realizada aqui, com certeza, esse ato prejudicou o interesse público. Por quê? Ele favoreceu apenas aqui o prefeito. A estrada que deveria ser asfaltada é justamente essa daqui, ó, que atende toda a coletividade. Então, nesse exemplo, o ato, ele atendeu uma única pessoa, beneficiou apenas o prefeito. Mas esse benefício prejudicou o interesse público. Então, o ato aqui vai ser considerado posteriormente ilegal também. Vamos ao nosso quadro. Um outro aspecto, então, para o princípio da impessoalidade. Olha lá. Veda que o agente público valha-se da atividade desenvolvida pela administração para obter promoção pessoal. Então, a atividade administrativa, ela deve ser neutra, ela deve ser impessoal. Não justifica de maneira alguma o administrador público ter ali uma promoção pessoal às custas de um recurso público. Imagine uma placa informando o seguinte, ó, obra realizada pelo governador fulano de tal.
Aí espere aí, aquela obra foi realizada com o dinheiro do governador? É óbvio que não. Tá? O dinheiro, no caso, o recurso é um recurso público, então deve constar obra realizada pelo Estado, né, pelo Estado X, ok? Interessante também tá que essa questão de nome de rua, nome de praça, placa de inauguração de algum órgão público, isso não fere o princípio da impessoalidade, tá? Em sala de aula é muito comum um aluno perguntar isso daí. Ah, professor, uma placa de comemoração, uma placa de inauguração de um órgão, de um tribunal, de uma quadra poliesportiva, isso fere o princípio da impessoalidade? Não, tá? É apenas ali um reflexo, no caso, talvez, do trabalho, né, realizado pelo agente público. Então, isso para a jurisprudência não fere de maneira alguma o princípio da impessoalidade. Vamos continuando aqui. Artigo 37, parágrafo 1º, diz assim, ó, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, ok? Então, a publicidade ela deve ser educativa ou então informativa. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, tá bom? Então, leve para a sua prova que é proibida, então, a promoção pessoal do agente público em obras, né, em campanhas publicitárias da administração pública. A campanha deve ser meramente informativa e educativa. Continuando, vamos a uma questão sobre esse tema, olha lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são princípios constitucionais que regem a administração pública, isso mesmo. Tá? São os denominados princípios mínimos, ou seja, quando a gente for agir, ele tem que utilizar, no caso, atender no mínimo a esses princípios. Traduzindo-se o princípio da impessoalidade no princípio da finalidade, que impõe ao administrador público o dever de praticar o ato administrativo apenas para o seu fim legal. E o fim legal de todo e qualquer ato é o quê? Atender ao interesse público. A lei já estabelece isso daí. Então, nós vamos ter aqui o princípio da impessoalidade, que é princípio expresso no artigo 37, e vamos ter outros princípios correlatos, como, por exemplo, princípio da finalidade e o princípio do interesse público. Olha lá. Quando nós falamos em princípio, qual que é a finalidade da administração pública? Sempre atender ao interesse público. Tá vendo? Então, não tem como desassociar o conceito do princípio da impessoalidade, do princípio da finalidade e do princípio do interesse público. São princípios correlatos, princípios que se misturam, ok? Então, não tem como aqui fazer uma distinção, no caso, conceitual desses princípios. Porque, pense bem, vamos aqui ao quadro, ó. Qual que é a finalidade da ação administrativa? Atender ao interesse público, tá vendo? Então, esses princípios se confundem. E olha que interessante, o princípio da impessoalidade estabelece que a administração pública deve ser impessoal. Se eu estou sendo impessoal, automaticamente eu estou atendendo ao interesse público. Se eu estou sendo impessoal, automaticamente eu estou tendo como finalidade o próprio interesse público. Então, são princípios aqui que chamamos de correlatos. Grande exemplo de atendimento a esse princípio é quando a administração pública realiza uma licitação pública. Estou dando ali uma oportunidade, né, de todos os interessados ali participar do procedimento licitatório para posteriormente contratar aquele único vencedor. Então, a administração está dando oportunidade para os interessados.
Outro exemplo é a realização de concurso público. Então, a administração vai lançar um concurso, uma prova, não é isso? Com o mesmo nível de dificuldade, no mesmo horário, no mesmo dia, para os interessados. Os mais capacitados, primeiros colocados, serão convocados, então. Então, grandes exemplos que nós temos, a realização de concurso público e a realização de licitação pública para atender ao princípio da impessoalidade. Vamos continuando, vamos lá mais um princípio, então gabarito correto dessa questão. Vamos agora ao princípio da moralidade administrativa. Esse princípio estabelece que o agente público, ele deve agir com honestidade. O agente público ele deve ser probo, ou seja, agir com probidade, com honestidade, agir com ética, com boa fé, agir com equidade, ou seja, ter uma conduta reta. Só que, no entanto, né, a gente vê que, às vezes, ou por vezes, o administrador público não atende à moralidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa, de desvio de conduta, o mau aproveitamento de recursos públicos. Então, o administrador público ele tem que ser ético. Se ele for aético, automaticamente ele vai ser imoral. Vamos aqui. A Lei 9784, né, que trata do processo administrativo lá na esfera federal, estabelece o seguinte, ó. O administrador tem que ter uma atuação segundo os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Então, aqui, né, consta também na Lei 9784 o princípio da moralidade, ok? Continuando, Decreto 1171 de 94, olha lá, que representa o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, estabelece que, vamos lá, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput e parágrafo 4º, né, da Constituição Federal. Então, o Código de Ética, sim, do Servidor Público Federal estabelece também que o servidor tem que ter padrões éticos em suas ações. E não só, né, atendendo ali a lei no caso, tem que ter um discernimento entre o moral e o imoral. Principalmente em prova dissertativa, tá? Eu já vi por vezes sendo cobrado o seguinte, que quando o administrador público ele pratica algum ato imoral, se automaticamente ele está ferindo também, atingindo, contrariando o princípio da legalidade. A resposta é afirmativa, sim. Pense bem, se o administrador público ele foi imoral, exemplo, desviou um recurso público, né, de maneira específica, tivemos sim um atentado contra o princípio da moralidade. Mas a lei, ou seja, o princípio da legalidade, estabelece que o administrador público deve atender ao princípio da moralidade. Então, nesse contexto, né, ele atentou tanto contra o princípio da moralidade, de maneira mais específica, mas também atentou contra o princípio da legalidade, porque a lei, a Constituição, determina que o agente público deve agir, né, segundo os padrões éticos de moralidade dentro da administração pública. Vamos continuar. Instrumentos que visam combater a imoralidade administrativa. Como já vimos anteriormente, né, por vezes o administrador público pratica sim atividade imoral. Aí vamos aqui primeiramente ao primeiro instrumento no caso, que é a ação popular, que está no artigo 5º, inciso 73 da CF. Vamos lá. Qualquer cidadão, escute, não é qualquer pessoa, não é isso? É parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, importante aqui para a gente, ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa,
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor da ação, salvo comprovada má-fé, isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Vamos considerar o seguinte: determinado estado, que está faltando recurso público, a Câmara Legislativa resolve comprar ali alguns veículos, Alguns veículos para levar, para transportar os deputados. Resolveu comprar ali 30 veículos para fazer esse transporte. Cada veículo está saindo ao custo de R$150 mil. O Estado paupérrimo, como que ele vai gastar tanto dinheiro, para desfruto, no caso, pessoal do agente público, ou seja, lá do deputado? Então eu, Rodrigo, que sou cidadão, o que eu posso fazer então com o objetivo de anular o contrato administrativo? Propor uma ação popular, porque é imoral essa contratação. Apesar de ser legal, vamos considerar que o procedimento licitatório atendeu tudo que a lei diz, tudo que a lei 866 estabelece, mas a contratação naquela circunstância era totalmente, então, imoral. Pode muito bem o Poder Judiciário, então, determinar a anulação do procedimento, a anulação do próprio contrato administrativo. Então, o primeiro instrumento, ação popular. Vamos ao segundo instrumento, súmula vinculante número 13, a súmula que visa combater a prática de nepotismo dentro da administração pública. Vamos aqui fazer uma leitura nessa súmula. Olha lá. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição. Meu Deus, Quem planejou, quem redigiu essa súmula aqui não estava inspirado no dia, não é verdade? Então vamos tentar entender aqui o objetivo da súmula vinculante número 13. É justamente proibir a prática do nepotismo dentro da administração pública, porque é imoral, o diretor de um órgão nomear o seu filho para ser, no caso, seu assessor. O diretor do órgão tem que contratar uma pessoa capacitada, tem que ir selecionar um assessor pelas suas características pessoais e não em razão de laços familiares. Então, a súmula vinculante número 13 visa a proibir, visa a preservar a moralidade administrativa nas contratações. Aquela contratação para exercer cargo em comissão ou então função de confiança. Lembrando que até o 3º grau, hein? Vamos continuando aqui. Vamos aqui, eu trouxe aqui uma decisão, do STF, ministra Ellen Grace. Olha lá, vamos aqui. A nomeação de irmão de governador de estado, cargo de secretário de Estado. Nepotismo, súmula vinculante número 13. Mas vamos ao que interessa agora. Inaplicabilidade ao caso. Cargo de natureza política. Agente político. Entendimento firmado no julgamento do recurso extraordinário. Vamos lá. O que aconteceu? O governador do estado, no caso foi o governador à época do Paraná, ele nomeou o irmão para secretário de Estado. Vai ter secretário de Transportes, lá na época a família Requião. E esse tema foi contestado então, porque presume-se, no caso, essa nomeação entre irmãos fere o princípio da moralidade, ou seja, atenta contra a súmula vinculante e automaticamente contra a Constituição Federal. Quando esse tema chegou à corte, ela decidiu o seguinte, a súmula vinculante número 13, ela não atinge cargo de natureza
política. Não vai atingir, então, a nomeação entre os agentes políticos. A súmula vinculante número 13, conhecida como súmula antinepotismo, atinge apenas a nomeação envolvendo cargo em comissão ou função de confiança, ou seja, a nomeação de agente administrativo, que nós já trabalhamos anteriormente. Vamos lá para a tela de novo. Olha lá. Impossibilidade de submissão do reclamante, secretário estadual de transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na súmula vinculante número 13. Olha o finalzinho, por se tratar de cargo de natureza política. Então, para agente político, nós não vamos ter a incidência da súmula antinepotismo. Então, pode muito bem o governador nomear sua esposa para ser secretária estadual, sem problema algum. Pode sim o presidente da República nomear o seu filho e a sua filha para ser ministro, ministra de Estado. Agora pergunto, pode o prefeito, nomear o seu filho para ser seu assessor? Aí não. Por quê? Assessor, no caso, representa ali cargo, de agente administrativo, e o agente administrativo, a súmula vinculante, não permite. Agora, pode o prefeito nomear o seu filho para ser secretário municipal? Aí, sem problema algum. Então, o STF liberou geral, podemos falar assim, para contratação, então, envolvendo ali os agentes políticos, e isso já foi cobrado, em concurso público. Vamos aqui a algumas questões. Olha lá. Prova feita pelo CESP em 2011, lá caiu assim, ó. A vedação imposta pela súmula vinculante número 13 do STF é direcionada tanto aos cargos administrativos quanto aos cargos e funções políticas. Tá vendo que a questão está errada? Aqui a vedação imposta é direcionada apenas a quem? Aos cargos administrativos, tá? Aos cargos e funções políticas, os cargos e funções políticas, no caso, não vão ficar submetidos à vedação da súmula vinculante número 13, então gabarito errado aí pra gente. Vamos à próxima questão. A nomeação pelo presidente de um tribunal de justiça de sua companheira para o cargo de assessora de imprensa, olha lá, cargo de assessor, deste tribunal, violaria o princípio constitucional da moralidade. Aí, perfeito, não é isso? Aqui, no caso, o presidente nomeou a sua esposa, sua companheira, para ser assessora. Aqui, no caso, é um cargo de agente administrativo. Lembra que nós trabalhamos isso? Agente administrativo. Interessante, né? Vamos considerar, então, aqui está o administrador público, aqui está o administrador. O administrador, ele pode nomear alguém para exercer um cargo em comissão. Ele resolve nomear, então, o seu pai. O administrador vai poder nomear o pai? Não, porque pai é parente de primeiro grau, não é isso? Ele resolve, então, nomear o seu filho. Vai poder? Obviamente que não, porque filho também aqui é parente, desculpem, de primeiro grau. Então, parente também de primeiro grau. Aí ele resolve, então, nomear o seu irmão. Vai poder nomear o irmão? Não, porque irmão é parente de segundo grau. Resolve nomear o sobrinho. Vai poder? Não, porque o sobrinho é parente de terceiro grau, não é isso? Aí resolve nomear o seu cônjuge. Ok? Seu cônjuge vai poder? Não, porque a súmula proíbe, no caso, a nomeação de cônjuge e companheiro, companheira. E agora, ele resolve nomear a sogra, não é isso? Vai poder nomear a sogra? Não, porque a sogra é parente de primeiro grau por afinidade. Resolve nomear o cunhado para ser agente administrativo? Também não pode, porque o cunhado é parente de segundo grau, parente por afinidade. Vamos lá. Então, gabarito certo dessa questão, porque viola, sim, o princípio constitucional da moralidade. Vamos aqui, nossa última questão sobre esse tema. Considere que Platão, governador de Estado da Federação, tenha nomeado seu irmão, Aristóteles, que possui formação superior na área de engenharia, para o cargo de secretário de Estado de Obras. Então, olha lá, então Platão nomeou seu irmão para secretário de Estado. Sem problema algum, não é isso? Como nós já trabalhamos? Pressupondo-se que Aristóteles atenda a todos os requisitos legais
para a referida nomeação, conclui-se que esta não vai de encontro ao posicionamento adotado em recente julgado do STF. Isso mesmo, está certo, não vai, né, não vai de encontro, vai ao encontro, não é isso? Vai ao encontro da decisão ali do STF. Então, gabarito correto também, mais uma questão certa, ok? Vamos parar esse módulo por aqui. Então, trabalhamos no primeiro vídeo 3 princípios: princípio da legalidade, da impessoalidade e moralidade. Vamos voltar no próximo bloco com o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Até a próxima.